Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha e tem nos acompanhado sempre aqui pelo nosso site, pelo YouTube, as aulas de Escola Bíblica Dominical durante a quarentena. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus. Semana passada nós encerramos o nosso trimestre, onde estudávamos encontros marcantes, e nesse domingo iniciaremos o novo tema da Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial da Tijuca, que vai abordar o tema oração. É isso mesmo, vamos estudar durante esse trimestre oração baseando os nossos estudos na oração que Jesus nos deixou como modelo e que, na verdade, é muito mais do que um modelo, é uma oração que nos ensina como devemos nos portar, como devemos nos dirigir e o que devemos esperar do nosso Deus, para que em graça e em misericórdia sejamos atendidos naquilo que pedimos segundo a sua vontade. Então, o tema desse trimestre é Deus em ação, igreja em oração. Esse será o tema da nossa Escola Bíblica Dominical ao longo do trimestre. Espero que você continue nos acompanhando. Certamente seremos abençoados por Deus nesse estudo da palavra. Como você deve saber, o texto a que eu me refiro encontra-se em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. Vamos estudando o texto fracionado, porque é um texto rico em seu significado, é um texto rico em seu ensinamento, para que sejamos abençoados, que sejamos alcançados pela mensagem do Senhor e assim apresentemos uma vida de maior piedade e uma vida que glorifique o nome de Jesus. A lição que vamos estudar hoje, ela tem como tema a oração que só Deus ouve, com o intuito de abordarmos aspectos que Jesus Cristo nos orienta ao nos aproximarmos dele em oração. Antes, então, de entrarmos na oração do Pai Nosso, vamos olhar para alguns aspectos nessa lição e na outra lição que são importantes para compreendermos o valor da oração e compreendermos como devemos nos chegar em oração a Deus. Alguns cuidados, algumas orientações, de forma que participemos dessa disciplina de oração, porque a oração é uma disciplina, de forma correta, de forma que traga a glória de Deus e nos traga também conforto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5. E vamos olhar para esses aspectos introdutórios da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, convido você a baixar sua cabeça para que oremos ao Senhor pedindo a sua orientação. Senhor Jesus, eu mais uma vez me chego humildemente a Ti para te pedir orientação, para que minha mente, o meu coração estejam abertos àquilo que o Senhor tem para transmitir. Que os meus irmãos, onde estiverem nesse momento, também sejam prontos com os seus corações e suas mentes abertos para receber a sua mensagem e assim terem suas vidas transformadas a ponto de sermos abençoados e proclamarmos de forma mais exata tudo aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Essa oração que eu te faço, sempre te pedindo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, Redentor nosso. Em nome de Jesus. Amém. Então,
Abra sua Bíblia aí, como já pedi, em Mateus capítulo 6, versículo 5. Nós vamos olhar um pouquinho para o texto, depois trabalharmos com o contexto, algumas características que Deus espera de nós, expectativas e um alerta que Ele vai nos dar no texto que vamos estudar. Diz assim o texto sagrado, Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui então está o texto que vamos abordar. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um ensinamento do Dr. Martin Lloyd Jones. Por certo, muitos dos irmãos já leram e conhecem esse homem de Deus, que diz o seguinte sobre a oração. A oração é a mais elevada realização do ser humano. É a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão e em contato com Deus. Queridos, essa é uma das maiores verdades que nós temos. O homem que, por causa da queda, ele tem arraigado no seu coração esse senso da emancipação, essa ideia do orgulho e da não necessidade de um Deus. É só olharmos para o que a sociedade e o mundo faz e também olharmos muitas vezes para o nosso coração e entendermos a necessidade e a vontade que ele tem de não se submeter a ninguém, principalmente se submeter à existência de um Deus. E a beleza do Evangelho, ela trata disso, porque quando somos resgatados pela ação do Espírito Santo e confiamos nele como nosso Salvador, somos quebrantados. Como diz o texto, como diz o apóstolo, não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. O Filho de Deus, ele se propõe, a partir da ação do Espírito Santo na sua vida, a entregar todas as áreas da sua vida, os seus sonhos, entregar a sua família, entregar as suas finanças, entregar o seu lazer, para que Deus possa nos direcionar. E ao lidarmos com inúmeras lutas e dificuldades nessas áreas, nos colocamos submissos de joelhos aos pés do nosso Deus, para que Ele nos oriente, para compreendermos qual é a sua boa, para compreendermos qual é a sua perfeita vontade para nós. Então, quando nós compreendemos isso, e diz o Dr. Martin Lloyd Jones aqui, quando temos essa nobre atitude, nunca fomos tão grandes, não por nossa capacidade, mas sim pela nossa entrega e pelo nosso reconhecimento de que sem Cristo não somos nada e não podemos nada. Então, quando nós entramos em oração, quando nós nos entregamos a Deus em oração, nós estamos declarando com isso a nossa total dependência, a total dependência dos nossos objetivos, e pedimos a Ele humildemente que nos oriente a vivermos de fato como Ele quer para nós. Pedimos para que o nosso coração submeta-se à vontade daquele que é o nosso Salvador, mas também à vontade daquele que é o nosso Senhor. E esse aspecto, ele tem do senhorio de Cristo, deve sempre estar
muito fixado, deve estar sempre muito vivo na nossa mente, que Ele é Senhor e como Senhor devemos nos submeter e nos entregarmos a Ele em confiança. Então, a oração ela deve produzir em nós essa atitude de humildade. E por isso devemos compreender a sua orientação quanto à nossa atitude enquanto entramos em oração. Vamos ao texto. Jesus apresenta aos seus discípulos alguns princípios a serem observados de como devemos e não devemos orar. Então, se eu e você olharmos para o versículo 5, que é o que nós vamos abordar nesse domingo, em conjunto com o versículo 6, nós vamos perceber, irmãos, quais são as orientações ou quais são os princípios que devem ser observados de como devemos e não devemos orar. E aí, olhando para o nosso slide, nós podemos perceber alguns paralelos que o Senhor Jesus faz daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve ser feito quando entramos em oração. Perceba no slide que eu coloquei esses paralelos, essa construção do versículo 5 no versículo 6 de cores iguais. Então vamos lá, olha aí, o texto diz, versículo 5, e quando orardes não sejais como hipócritas. No versículo 6 ele diz, mas tu quando orares. Percebemos claramente que aqui é uma ideia da pessoalidade. Mais na frente nós vamos olhar e entender um pouco o que significa ser hipócrita, mas perceba que no versículo 5 ele diz que não devemos ser como hipócritas. E no versículo 6 ele trabalha a ideia da pessoalidade, mas tu, você, quem você é, aquilo que você é, nada mais do que isso, não aquilo que as pessoas esperam que você seja, não aquilo que as pessoas querem que você seja, mas tu, você, aquele que Deus conhece, aquele que se apresenta para Deus em oração. Então, essa primeira ideia paralela é de que no versículo 5 diz, olha, não seja como hipócrita, mas seja como você mesmo. E a segunda ideia, então, que é a continuação dos versículos, diz, pois gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas. Então, o hipócrita, ele gosta de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Olha o que o versículo 6 diz. Você na sua pessoalidade, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. A ideia da contradição agora mostra essa ideia de que o hipócrita, ele gosta de esquina, ele gosta de estar mostrando aquilo que ele está fazendo. Você, eu, na nossa pessoalidade, olhamos e buscamos a Deus no silêncio, na intimidade, representado aqui pelo nosso quarto. Então, o hipócrita, aquele que representa com a ideia da pessoalidade, tu. Aqueles que gostam de orar para que as pessoas vejam e para a ideia da intimidade no seu quarto. E aí o texto continua dizendo, o terceiro paralelo que nós temos é para serem vistos pelos homens. E aí o texto do versículo 6 diz, ora a teu Pai que está em secreto. Percebe? Para serem vistos pelos homens. E o texto do versículo 6 diz, orar para o nosso Pai que está em secreto. Ou seja, a ideia, mais uma vez, da intimidade do filho para o Pai.
sairmos da preocupação do sermos vistos, de sermos reconhecidos, para a ideia de intimidade. Hipócrita pessoalidade. No quarto, na intimidade, para que pessoas vejam, para que o seu pai veja. E o último paralelo é a ideia de que, em verdade vos digo, versículo 5 lá no final diz, que eles já receberam a sua recompensa. Que o texto diz, entendemos no texto que a recompensa é ser visto, ser tido como algo que talvez não seja na realidade. Nós vamos olhar para essa intenção do coração que o Senhor aborda. Não somos nós, é o texto. Ele diz, eles já receberam. Versículo 6, o teu pai que vê você em secreto te recompensará. Então o texto fala de uma recompensa daqueles que estão te vendo. No versículo 5 e no versículo 6, fala sobre a recompensa do teu pai que te vê em secreto. E aí é bem interessante porque nós compreendemos então essa ideia do que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Versículo 5 e versículo 6. Agora, também devemos olhar um pouquinho para o contexto maior da oração, que é a ideia de que essa oração faz parte do Sermão da Montanha, daqueles ensinamentos que o Senhor deixa aos seus discípulos. E ao falar sobre esse assunto, o Senhor Jesus ele está abordando 3 expressões da piedade judaica, sequencialmente aqui no texto. Ele vai falar sobre esmolas, versículo 2 ao versículo 4. Depois ele fala sobre a oração, que é o assunto em que vamos estudar. E também fala sobre o jejum, que são as 3 expressões da piedade judaica. Aquilo que o fariseu ele fazia, daquilo que se esperava de um bom seguidor da lei de Moisés. A questão, então, da esmola, a questão da oração e a questão do jejum. Jesus coloca esses ensinamentos sequencialmente. Então, Jesus declara que estas são características também dos filhos do reino. Não são apenas características dos judeus, daqueles que deveriam seguir a lei, mas são características que nós, filhos de Deus, devemos também desenvolver. Melhor do que características, seriam disciplinas que nós, como filhos de Deus, devemos desenvolver ao longo da nossa vida como discípulos de Cristo. Essa é a ideia do Sermão do Monte. No versículo 1 do capítulo 6, há um alerta. Um alerta que se dirige a essas 3 áreas e depois tem o seu fechamento do versículo 19 até o versículo 34, que, aliás, já foi pregado em um sermão da igreja. Eu não sei se tem gravado, mas se você quiser, pode buscar isso talvez no Facebook ou com os responsáveis da nossa área de comunicação. E nós abordamos exatamente esse contexto do jejum, da oração e das esmolas. Mas a orientação do capítulo 6, versículo 1 é: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Então perceba que toda a orientação sobre esmolas, sobre orar, sobre o jejum e sobre as preocupações excessivas com os bens materiais estão baseadas nessa orientação que é a prática das boas obras, a prática da
piedade na vida cristã. Então, devemos olhar para esse contexto e entender que somente quando eram praticadas sem nenhuma ostentação e sem nenhum desejo de receber louvores dos homens, essas atitudes eram e serão aprovadas por Deus. Então, essa é a preocupação do texto do versículo 5 da nossa lição, que ao praticarmos a oração, façamos isso sem nenhuma ostentação, sem nenhuma pompa, sem nenhum desejo de receber louvores dos homens. Mas, como disse no início, nos apresentemos humildemente e nos submetamos à vontade daquele que é o nosso Senhor. Essa oração e essa introdução apresenta algumas características para o cristão. E aí, mais uma vez, eu queria citar um homem de Deus chamado Richard Foster, em celebração da disciplina, que diz: de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. Por que ele diz que a oração das disciplinas espirituais ela é a principal? Porque ela é a conexão, é quando nós vamos ouvir, nós vamos colocar os nossos pedidos, é parte do nosso relacionamento com o nosso Pai. E é muito interessante que quando olhamos para as palavras de Jesus, ele deixa claro que a oração, irmãos, a oração ela não é uma opção, mas ela é uma prática na vida do filho e do discípulo de Cristo. A oração ela não deve pertencer ao discípulo de Cristo somente no culto de domingo, no culto de quinta-feira, na célula, na escola dominical. A oração deve ser parte constante do dia a dia do Filho de Deus. Vivermos uma vida de constante oração, de constante comunhão, comunhão em que nós falamos com o nosso Pai e comunhão em ouvirmos o nosso Pai. Olha que interessante quando olhamos para as palavras de Jesus quando fala sobre oração. Jesus ele tem como certo que devemos ser pessoas de oração. Não é um pedido de Jesus, não é uma possibilidade, irmãos. É uma condição. O Filho de Deus, ele deve ser uma pessoa de oração. Separei alguns textos que falam sobre isso, demonstra isso. Veja aí Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus dizendo: e quando vocês orarem, não é e se vocês orarem. Mateus 6, versículo 6 diz: mas quando você orar. Mateus 6, versículo 7, vocês orem assim. Uma ideia de condição, uma ideia de prática constante. Lucas capítulo 11, versículo 9 diz: por isso lhes digo, peçam, busquem, batam. A ideia de um relacionamento constante com o nosso Senhor, não algo esporádico, não algo somente comunitário, mas algo pessoal, algo entre pai e filho. Capítulo 18, versículo 1 de Lucas: então Jesus contou aos seus discípulos que eles deviam orar sempre. Nós vemos também ao longo da vida do nosso Senhor Jesus, enquanto aqui no ministério, que ele sempre vivia uma vida de constante oração, de constante contato com o Pai. É certo que nós pensamos e olhamos apenas para aqueles momentos de grandes decisões. E isso é verdade. Em momentos de grandes decisões na nossa vida, devemos nos colocar em oração. Mas observamos também na vida de Jesus que ele está em constante oração. E essa
a orientação de Jesus, ela vira a expectativa do Novo Testamento. E aí eu separei 2 textos que são claros e nos ensinam qual a expectativa que o Senhor tem para os seus filhos quando fala sobre oração no Novo Testamento. Acompanhe aí, Colossenses 4, versículo 2, diz assim: dediquem-se à oração. Todos nós nos dedicamos a algo, irmãos. Sabemos que somos dedicados quando damos prioridade para algo, dispomos nosso tempo e fazemos sacrifícios. E Deus espera que os cristãos sejam dedicados à oração. Ele nos orienta e diz: dediquem-se à oração. É parte da vida do discípulo de Cristo ter como uma disciplina constante o dedicar-se à oração. Em outro texto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orem continuamente, orem sem cessar. Enquanto o dediquem-se à oração enfatiza a oração como uma atividade, ore continuamente nos traz à mente que a oração é também um relacionamento. Aquele relacionamento que Jesus, mostra para nós enquanto aqui na terra no seu ministério. Não algo mecânico, não algo que era para as pessoas ver. Não era algo que lhe traria algum tipo de recompensa. Aliás, uma das orações mais significativas, quando ele está no jardim de Getsemane, ele ora e não espera recompensa nenhuma. Ele somente diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Essa é a compreensão que devemos ter como filhos, como discípulos, ao nos aproximarmos de Jesus. Que essa prática deve ser algo que exija de nós dedicação. Como você que se dedica a emagrecer, como você que se dedica a estudar para passar em um concurso, como você que se dedica a ser um melhor profissional, como você que se dedica a ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor tio, um melhor avô. Em qualquer área que nós vamos nos dedicar, nós temos aquilo como importante, como prioritário. A ideia é que a vida de oração ela seja prioritária e ela tem que ser prioritária. E ao ser prioritária, ela fará parte continuamente dos nossos dias. Lembra aqui de algumas conversas e conforme ele vai crescendo, meu filho Davi, nós vamos aumentando esse relacionamento de conversa. E você que é pai, você que é mãe, você sabe dessa ideia. E você que é filho também experimenta isso com o seu pai. Essa ideia da dedicação, de você estar parado. Muitas vezes eu estou parado fazendo alguma coisa, eu estou lendo, fazendo alguma coisa, chega o Davi querendo conversar e eu tenho que, dentro da minha mente, falar: opa, esse é um momento que eu tenho com meu filho, eu tenho que me dedicar a desenvolver um relacionamento com o meu filho. E aí eu preciso fazer uma escolha. E essa escolha tem que ser dedicar tempo. E conforme eu vou me dedicando à conversa com Davi, essas conversas elas começam a ser mais vividas por nós. Essas conversas são contínuas. Isso vai aumentando a minha intimidade com ele, isso vai aumentando o meu relacionamento com ele. E aí ele pode abrir o coração dele, ele vai confiar em abrir o coração dele e vai confiar no Pai que vai lhe orientar a tomar decisões que serão as melhores para a vida dele. Essa é a ideia da oração. Essa, então, é
uma característica do discípulo de Cristo. A oração como um estilo de vida, não como algo pontual. A oração como uma prática prazerosa e contínua, para que possamos conhecer e entender qual é, mais uma vez, perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas o texto ele nos dá um alerta. E qual é o alerta? Tomem cuidado. Estes atos piedosos são deturpados se praticados com o objetivo de serem vistos pelos homens. Tome cuidado. O perigo de um coração envaidecido leva-nos a acumular bens neste mundo e não no céu, que é o assunto que ele começa a tratar no versículo 19. Tome cuidado. Tais esforços de exibicionismo podem render fruto aqui na terra, para aqueles que estão lhe vendo. E Jesus diz que sua recompensa é vazia e nula. Tome cuidado, irmãos. Não sejam então como hipócrita. Como é a oração do hipócrita? E aí precisamos entender 3 aspectos desse costume e do contexto. Talvez você tenha ouvido falar, e não custa nada relembrar, a ideia do hipócrita aqui no texto é a prática de antigos atores que usavam máscaras em suas peças teatrais. Ou seja, colocar máscara, ser aquilo que ele não é, representar, viver uma vida que não é a dele, viver uma vida mentirosa. Um outro aspecto interessante do texto é que ele usa a palavra praça ou esquinas das ruas. E a palavra praça ou esquinas das ruas tem a ver exatamente com essa ideia do hipócrita, do ator que está num palco, que ele vive algo que não é de fato a vida dele, o que é a palavra plateia. Então, seria mais ou menos assim. E quando vós orais, não sejais como os atores, pois eles gostam de plateia. Eles querem plateia. E o ator, quando acaba o seu show, se você já foi num teatro ou assistiu alguma peça, qual é o costume ao final da peça teatral? É que o público se levante, bata a palma, reconhecendo aquilo que foi feito. E a ideia que Jesus trabalha é exatamente essa, de atores, de pessoas que não são piedosas, mas se apresentam como piedosas para uma plateia, que era um costume dos fariseus e dos seguidores da lei. Os judeus, eles possuíam horários determinados e fixos para suas orações públicas. Eles oravam 3 vezes ao dia, 6 horas da manhã, 9 horas e 15. E aí eles se dirigiam à sinagoga, faziam isso nas praças, faziam isso no meio das ruas, a fim de se envaidecerem. Então, queridos irmãos, a ideia aqui de hipócritas no texto são aqueles que desejam uma plateia que assista à sua apresentação teatral no momento da oração. Quando compreendemos que a oração não é algo teatral, é algo pessoal, é algo da minha intimidade. Certamente eu vou interceder pelos meus irmãos, certamente eu vou interceder pela minha igreja, certamente eu vou interceder por aqueles a quem eu amo, certamente eu vou interceder não só por mim, certamente eu vou interceder na igreja,
Certamente eu vou interceder no grupo pequeno. Certamente eu vou interceder na escola dominical. Certamente eu vou interceder em público. O grande problema não é esse, a intercessão em si em público, mas aquilo que pode trazer o discípulo ao orar em público. E mais ainda, o que ele pode apresentar em público não sendo aquilo que ele é como discípulo de Cristo. Uma vida vazia, uma vida que não preza pelas disciplinas espirituais, uma vida que não é uma vida de serviço ao Senhor e ao próximo, uma vida que não é de total dedicação à palavra de Deus e exclusividade em obedecer aos seus mandamentos. Uma vida que se propõe a lidar e manipular a sua vida espiritual, um pouquinho no mundo e um pouquinho na igreja. Um pouquinho no mundo, um pouquinho como discípulo de Cristo. Esse é o alerta. O alerta para um coração hipócrita é o alerta que eu quero deixar para os irmãos e um alerta para mim. A hipocrisia consiste em orar, tendo dentro de si o desejo de ser apreciado por aqueles que veem e ouvem nossas orações. O desejo de usar a oração como uma oportunidade de exibir a nossa espiritualidade diante dos homens é mal em si, pois tem a sua origem no orgulho e destina-se a satisfazer. Aqui está a orientação de Jesus. Jesus afirma que o objetivo do hipócrita é ser visto pelos homens. Vejam como eu sou espiritual. Vejam como eu sou piedoso. Mas por dentro é frio. Por dentro é vazio. Porque não ama o Senhor. Porque não serve ao próximo. Só quer aplausos. Cuidado, hipócritas são pessoas que apenas possuem a forma de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus. Jesus Cristo aqui nos faz um alerta antes de nos falar e nos mostrar a sua oração. Cuidado. A oração ela é muito mais do que palavras. Oração é um estilo de vida. Oração ela começa com as intenções do nosso coração. Oração tem a ver com servir e não ser servido. Oração tem a ver com submissão e não com imposição. Oração tem a ver com apreciar a presença de Deus no mais íntimo do nosso relacionamento. Então, como concluímos, 3 orientações e 3 cuidados. Todo filho de Deus foi chamado a viver uma vida de oração. Existem pessoas que têm o ministério da oração, existem pessoas que são chamadas a esse ministério, mas não terciarize sua oração. Todos nós fomos chamados a viver uma vida de oração. Eu e você temos acesso pleno a Deus em oração. Jesus espera que nos dediquemos continuamente à oração. Não transforme a sua vida de oração em algo pontual, que dependa de estar com outras pessoas, que dependa de estar em outros ambientes. Tenha uma vida de oração
na sua casa, no seu lar. Viva uma vida de oração na intimidade com o seu Senhor. E compreenda que a oração nos permite uma comunhão plena com o Pai. Ah, que maravilha é quando eu vejo Davi me chamar para conversar. Para o Davi abrir o coração dele. Uma intimidade vai se criando. Uma comunhão vai se estabelecendo. E tanto eu quanto ele, nós crescemos. Não perca esse privilégio, irmão, irmã, querido amigo, de ter comunhão plena com o seu Pai. Não dê esse privilégio a outra pessoa, aos papas da oração. O Senhor nos dá esse acesso. Compartilhe os seus pedidos, compartilhe sua oração, peça a outras pessoas para orar por você. Mas creia, a oração tem o seu efeito, tanto na sua boca como na boca de outra pessoa. Basta fazermos isso em intimidade e com fé. Quais são os cuidados? Não torne sua oração em um espetáculo. Não faça da sua oração um espetáculo. Não faça da sua vida de oração um espetáculo. Não coloque os holofotes da oração sobre a sua vida. Você e eu, nós não temos poder algum. Nós não temos nenhuma habilidade especial. Todos nós somos chamados a orar. Por isso, mantenha-se humilde, servindo ao Senhor em oração. Mas cuidado com o seu coração. Porque o pecado reside em alimentarmos o nosso orgulho, como o fariseu fez. Ah, Senhor, muito obrigado. Veja como eu oro bonito. Veja como eu tenho acesso maior ao Senhor. Coitado daquele irmão, ele não sabe orar. Às vezes, atribuímos a eficácia da nossa oração à forma de falar, a forma de nos achegarmos ao Senhor. Uns chegam com uma voz macia, suave. Outros chegam com a voz mais impostada. Outros chegam falando baixinho. Outros de forma alta. Cada um tem a sua forma de orar. O poder e a eficácia da oração não está em sua forma, mas está num coração humilde que se apresenta a Deus. E por último, a oração é para atribuirmos glória ao nome de Jesus, porque é Ele que executa em nós tanto o querer como o efetuar. É Ele que atende, é Ele que diz pode ir, é Ele que diz espere, é Ele que é glorificado em todo e qualquer momento, é Ele que é glorificado em nossas orações. O hipócrita, ele quer glorificar ao seu nome. O hipócrita quer chamar a atenção para si. O hipócrita quer aplausos. Talvez ele receba a recompensa aqui. Mas o Senhor diz, aquele que é humilde de coração, aquele que se apresenta ao Pai de forma íntima, certamente receberá a sua recompensa, pura e verdadeira. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe a compreendermos esse primeiro passo para entrarmos em oração. Que sejamos humildes, que sejamos verdadeiros, que sejamos responsáveis ao nos colocarmos
diante do nosso Pai que está no céu. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.